Fala, meu Deus, através da tua palavra. Que esta palavra venha fortalecer a nossa fé. Esta pessoa que está passando por muitas lutas, por um deserto árido, talvez sem forças, meu Pai, até pensando em desistir, em fazer uma besteira, em jogar tudo para o alto. Ela está quase se apagando na fé. Que esta palavra venha acender ela, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, amém. Amém? Abra sua Bíblia aí em Salmos 84. Salmo 84. Salmo escrito pelos filhos de Corá. Corá, só para você entender, se trata daquela família que, por rebeldia, eles se levantaram contra Moisés, eles reuniram um grupo e fizeram um levante, um motim contra Moisés. E por conta disso aconteceu algo inusitado. Deus fez com que a terra se abrisse e por desobediência, toda aquela família foi tragada pela terra, vivos. Só que ele escreve o Salmo 84, num período em que eles estavam bem, eles estavam firmes com Deus. E isso nos ensina que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Uma pessoa pode estar bem hoje, mas se ela não vigiar, amanhã ela pode não estar. Uma pessoa pode estar forte hoje e amanhã estar fraca se não vigiar. Uma pessoa pode estar na fé hoje e amanhã não está mais. Então, quando ele escreve o Salmo 84, eles estão bem. E ele revela aqui a confiança, o desejo pela presença de Deus, o anseio por estar com Deus. E ele diz assim, Salmo 84, no versículo 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ou seja, bem-aventurado quer dizer feliz, satisfeito, afortunado, abençoado, aqueles que colocam em Deus a confiança, aqueles que fazem de Deus a sua força. A Bíblia diz também que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço de carne o seu Deus, mas bendito aquele que põe em Deus a sua confiança. Quando diz maldito aquele que confia no homem, muitos traduz como a confiança em outra pessoa, mas aqui ele está falando da confiança em si mesmo. É da confiança em si mesmo. É da autoconfiança. É de fazer do seu braço de carne o seu Deus. Como muitas pessoas que se apoiam na sua inteligência, na sua capacidade intelectual, no seu profissionalismo,
se apoiam na sua influência, no seu network, se apoiam no poder financeiro, no status que tem, se apoiam na sua experiência, fazem disso a sua força, o seu Deus. Só que a nossa confiança, a nossa força, ela vem de Deus, porque o ser humano é limitado. A nossa capacidade, por mais que seja difícil aceitar isso, nós somos limitadíssimos. Embora para o ser humano aceitar e entender isso seja difícil, porque muitos trazem aquela sensação de empoderamento. Eu posso tudo, eu posso tudo. Só que não é verdade. Tem situações que fogem do nosso controle. Tem coisas que nós não temos a capacidade para enfrentar. A nossa força tem momentos que ela vai se esvair. A nossa força vai acabar. Vai ter momentos que a nossa inteligência não vai ser suficiente. A nossa influência, o nosso ciclo de amizade não vai ser suficiente. O nosso conhecimento, a nossa experiência não vai ser suficiente. Você olha, por exemplo, quantas pessoas hoje estão mal. Pessoas que um dia estiveram bem. Pessoas que um dia disseram assim: eu não preciso de Deus. Tudo que eu conquistei na minha vida, eu conquistei sozinho, na força do meu braço. Eu cheguei aqui aonde eu cheguei, porque eu me coloquei aqui. Eu cheguei aqui por conta própria, porque eu perseverei, porque eu fui capaz, porque eu lutei, porque eu não desisti. É como o testemunho que você acabou de ouvir. Você acabou de ouvir agora esse testemunho. Ele se apoiava na sua condição. Eu sou estudado, sou pós-graduado, sou inteligente, sou bom no que eu faço, até que ele se quebrou. E ele viu que não dava, que sem Deus não dava. E muita gente está assim, porque a nossa força humana, ela é limitada. Tudo na vida passa, as coisas mudam numa velocidade assustadora. Quantas empresas, por exemplo, você olhava e dizia assim: poxa, que empresa forte, essa empresa nunca vai quebrar. Você olhou hoje, a empresa está quebrada. Quantas coisas, quantos produtos você olhava antes, há um tempo atrás, alguns anos atrás, caríssimos, top de linha no mercado, todo mundo queria, era caro. Hoje as pessoas não querem nem de graça. Tem gente que antes esbanjava, ostentava, tinha muito dinheiro, as coisas estavam fluindo para ela, e do nada a fonte secou. Gente que não ficava sem trabalho, gente que não ficava sem oportunidade, gente que aonde colocava a mão dava certo. Agora você olha para ela hoje, a vida dela está seca, está árida, não floresce, não dá fruto, porque ela colocou a confiança dela em si mesma, em si mesmo. Aí você olha para ela, a vida dela está seca, a fonte secou.
tem um bom currículo, excelente profissional, mas já está há 10 anos desempregado, vivendo de um bico aqui, um bico ali, um outro bico ali, o outro bico acolá, não se estabelece, não prospera, não se firma na vida profissional, na vida empresarial, abre um negócio aqui, quebra, abre outro ali, quebra, a coisa não prospera. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa está tentando fazer tudo sozinha, fazer tudo na força do braço. Eu sou bom, eu sou capaz, eu posso. Porque hoje os palestrantes motivacionais fazem isso, empurram as pessoas. Você pode, vai que você pode, vai que você consegue, vai que você é capaz, vai sozinho. Vai. E a pessoa acredita que ela vai resolver tudo na vida dela sozinha. Eu posso, eu vou, eu consigo. Aí você vê muita gente quebrando a cara. Você vê muita gente mal. Por quê? Porque ela tira a confiança dela em Deus e coloca a confiança em si mesmo. Não tem problema nenhum você ter uma autoestima elevada, não tem problema nenhum você ser uma pessoa motivada, não tem problema nenhum você ser uma pessoa determinada, tem que ser mesmo, você acreditar em você, no seu potencial, você ter autoconfiança. Você não vai sair por aí também se achando um derrotado, um fracassado, um perdedor, não. Você não vai sair por aí cabisbaixo, se arrastando pela vida. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou falando sobre uma dependência, uma confiança em si mesmo. De acreditar que sozinho, sozinha, você vai conseguir. Como muitos falam, eu não preciso de Deus. Eu resolvo tudo sozinho. Aí ele continua dizendo assim, versículo 6, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O vale de Baca, em hebraico, significa choro ou lágrimas. Ou seja, o vale de Baca significa o vale de lágrimas. Que eles tinham que passar por esse vale de lágrimas para chegar até o templo de Jerusalém, perante o Senhor, para adorar a Deus. Então o vale de Baca, ou o vale de lágrimas, era um lugar difícil, era um lugar árido, era um lugar que tinha ali as suas dificuldades, o caminho era difícil, o lugar era estreito, apertado, tinha os seus perigos, tinha as suas dificuldades. E mesmo assim, os viajantes, os forasteiros, as pessoas que vinham de longe para adorar a Deus em Jerusalém, passavam por aquele vale, enfrentavam toda aquela dificuldade. Por quê? Porque dentro delas, elas queriam chegar do outro lado, elas queriam chegar em Jerusalém, elas queriam chegar no templo, elas queriam adorar a Deus. Então as dificuldades, o vale de lágrimas, para elas não era nada. Elas enfrentavam aquelas dificuldades, elas enfrentavam o vale de lágrimas, elas enfrentavam aquela situação, porque elas queriam se apresentar diante de Deus. E por conta disso, Deus, vendo a intenção delas, Deus provia fontes de água.
Deus ia provendo, ou seja, o Salmo 84, ele revela a providência divina diante das dificuldades humanas, das impossibilidades humanas. O caminho era difícil, havia suas dificuldades, havia os seus problemas, mas no meio de tudo aquilo ali, havia um Deus provedor que ia cuidando de tudo, providenciando tudo para que eles atravessassem aquele vale em segurança e chegassem diante de Deus para buscar a Deus. As dificuldades da vida, os problemas, os desafios, o desemprego, as perdas, as dificuldades, não pode nos impedir de buscarmos a quem? A Deus. De repente você está enfrentando o seu vale de lágrimas pessoal. Pastor, estou passando por uma situação difícil, perdi o emprego. Pastor, minha empresa quebrou, meu casamento acabou. Pastor, fui diagnosticado com uma enfermidade, com uma doença gravíssima. Eu não estou nem com cabeça. Minha cabeça não para, eu estou preocupado, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu recebi uma má notícia, uma situação que mexeu comigo. Eu estou chorando todo dia copiosamente. Eu estou enfrentando uma situação que pela visão humana, isso aqui é impossível. De repente você está passando por muitas impossibilidades na sua vida. A empresa não está bem, o casamento não está bem, os negócios não vai bem, tua vida profissional não vai bem. De repente você está passando por esse vale de lágrimas. Mas não quer dizer que Deus abandonou você. Não quer dizer que você está sozinho. Não é porque eu estou passando por uma dificuldade, não é porque eu estou passando por um momento difícil, que Deus se esqueceu de mim. A Bíblia diz no Salmo 30, no versículo 5, fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento pode durar um tempo, a dificuldade pode durar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas não quer dizer que no meio dela Deus não está. Deus está no meio da dificuldade. Deus está no meio do vale de lágrimas. Deus está nessa dificuldade com você. Talvez você tenha chorado muito, quem sabe, por conta das dificuldades. Às vezes teu filho não te vê chorando. Às vezes tua esposa não te vê chorando. Às vezes as pessoas não sabem de nada que está acontecendo com você. Você tem até vergonha de falar, de expressar. Às vezes você está passando por situações que você está até escondendo dos outros, mas Deus está vendo que você está passando por esse vale de lágrimas, e muitas vezes você vai passar por esse vale de lágrimas solitário, sozinho. Você não vai ter companhia nesse caminho estreito, apertado, cheio de pedras, de buraco, cheio de perigos. Você vai passar solitário, mas Deus está com você. Deus está com você para providenciar todos os recursos que você precisa, mas você tem que colocar a tua confiança nele. Sabe qual que é o problema? O problema maior aqui é que quando a pessoa passa pelo vale de lágrimas, ela é reprovada. É no vale de lágrimas que ela é provada. É no vale de lágrimas que ela passa pela prova dela. E às vezes ali passando pelo vale de lágrima é que ela desiste. É no vale de lágrima que ela reclama. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que numa semana está dando testemunho com um sorriso de orelha a orelha, e na outra semana procura o pastor e diz assim: pastor, essa semana eu tentei o suicídio. Quer dizer, numa semana a pessoa está dando testemunho, na outra semana está querendo morrer. Por quê? Porque diante das dificuldades, a fé dela desaparece. Por isso que nós não podemos ter uma fé emotiva, uma fé momentânea, circunstancial, a fé que se apega a momentos, a circunstância.
É fácil você estar na fé quando você está em cima de um altar, dando testemunho, contando vitórias, contando as suas bênçãos, contando a virada que Deus deu na sua vida. O difícil é você permanecer na fé, apesar das dificuldades, apesar das impossibilidades, apesar de tudo estar dando errado para você, mas você está confiando. Você está passando pelo vale de lágrimas, mas você está de mãos dadas com Deus, porque você crê que isso aqui vai passar, que é temporário, e você vai chegar do outro lado e vai glorificar Deus. Você crê nisso? Você crê que a sua dor, a dor de hoje, vai ser o teu testemunho de amanhã? Que o que você está passando hoje vai ser a sua superação de amanhã? E que isso aí vai ser para o seu para testemunho seu, para a glória de Deus, que as pessoas vão ouvir o seu testemunho e vão glorificar a Deus por isso, mas você vai passar firme por esse vale de lágrimas, crendo na providência de Deus. Cuidado para você não estragar tudo, cuidado para no vale de lágrimas você não murmurar, você não reclamar, você não duvidar do cuidado, do zelo, da providência de Deus. Cuidado para no meio do vale de lágrimas você deixar a tua fé morrer, a tua fé se apagar. Tem gente que não chega nem a atravessar, porque no meio do caminho, pelo meio do caminho ela fica. Cuidado, Deus, Ele vai prover na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus é provedor? Você pode estar aqui, de repente você entrou aqui hoje desanimado, de repente você entrou aqui hoje para baixo, você entrou aqui caído. Quando nós começamos a oração, de repente veio aquela voz na tua cabeça: você vai orar para quê? Olha a sua situação, Deus não está te ouvindo, você vai falar com Ele para quê? Você veio aqui perda de tempo, talvez você não tenha conseguido nem abrir a boca, nem falar com Deus. Cuidado, não faça isso, porque é na dificuldade, é nesse vale de lágrimas, que a gente mostra a nossa confiança em quem? A nossa confiança em Deus. Aí ele continua dizendo assim, ele diz assim, versículo 7, vão indo de força em força, é de força em força. Está difícil, mas Deus vai renovando a tua força, de força em força, de perseverança em perseverança, de luta em luta, de sacrifício em sacrifício, de fé em fé. Você vai indo, de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Quer dizer, o meu prazer é estar no átrio, meu prazer é estar na tua presença, meu prazer é te adorar, meu prazer é contemplar a tua face, minha alegria é te buscar. Tem luta, mas tem Deus, tem problema, mas tem Deus. As lutas estão aí, mas o Senhor é comigo. Amém? Você tem alegria, você tem prazer de se apresentar diante do átrio, você tem prazer de se chegar diante do altar de Deus, você tem prazer de se chegar no altar, de se entregar no altar de Deus, de colocar a tua vida no altar de Deus, de pegar as suas preocupações, seus temores, suas ansiedades, seus medos, de pegar tudo isso e colocar a tua vida no altar em confiança a Deus, porque você sabe que Deus está cuidando de tudo na tua vida, está cuidando de tudo, está cuidando. Deus não desamparou você. Aí ele diz, porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios.
Quer dizer, em outras palavras, eu prefiro estar aqui com Deus, enfrentando dificuldades, do que, de repente, estar ali, desfrutando de coisas extraordinárias, mas sem Deus. Eu prefiro as dificuldades com Deus, do que ter uma vida tranquila, sem Ele. Eu prefiro as dificuldades de uma vida com Deus do que a tranquilidade de uma vida sem Deus. Porque o Senhor Deus é um sol, quer dizer, que ilumina, que aquece. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão, retamente. Se mantenha fiel. Você sabe que é na dificuldade que a pessoa perde a cabeça. É na dificuldade que o mal apresenta para a pessoa alternativas, rotas de fuga. É na dificuldade que o mal começa a trabalhar na cabeça e convencer a pessoa, dizendo assim para ela: está vendo só, você faz tudo direitinho, você vai na igreja, você é fiel a Deus, você está lá, mas olha a tua vida, olha fulano não tem caráter, fulano só se mete com coisa errada, mas olha a vida, olha como é que ele está melhor do que você, ele está prosperando, você não está. Olha as suas dificuldades, olha a tua vida, olha para a vida dele. O que adianta essa tua fidelidade? O que adianta essa tua retidão? O que adianta você ser uma pessoa politicamente correta? O que adianta essa honestidade sua? Olha a sua vida. Cuidado, porque Deus abençoa aqueles que andam retamente. Deus honra quem é fiel. Amém? Deus vai honrar você. De repente você está aqui, você está trabalhando para uma pessoa horrível, uma pessoa que te maltrata, uma pessoa que é injusta. De repente você está num trabalho, você trabalha com uma pessoa que olha só Deus, mas você está ali retamente, trabalhando, fazendo para Deus, dando o melhor de si, colocando toda a sua força. Você está ali se empenhando, você está ali se dedicando, você está dando o melhor que você pode, você está colocando toda a sua força. De repente você não é valorizado, não é reconhecido, mas você está ali dando o melhor, você está fazendo o seu melhor, você está sendo fiel. Deus vai honrar a tua fidelidade, amém? Permaneça com Deus, permaneça na fé, e Ele vai honrar você. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança, amém? Coloque em Deus a sua confiança, deposite nele a sua confiança, e Ele vai honrar você, amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos orar. Você vai falar com Deus. Quem crê que Deus lhe atende, você vai orar, você vai falar com Ele. Qual é o vale de lágrimas que você está atravessando? E que esse vale de lágrimas não vai tirar a sua fé e não vai tirar os seus olhos dele, amém? Pega tudo que é seu, vem aqui diante do altar, vamos falar com Deus, vamos clamar a Ele agora, amém? Levante as suas mãos, feche os teus olhos. Meu Deus, muda essa situação. Meu Deus, essa pessoa que está passando, meu Pai, por esse vale de lágrimas, ela está passando por uma situação, meu Deus, difícil. Ela não esperava que isso ia acontecer, que o desemprego, que a falência, que uma doença, que uma perda, que uma situação como essa que ela está enfrentando, meu Deus, ia bater na sua porta, e ela está passando, meu Deus, por essa situação, meu Deus, por esse vale de lágrimas. Meu Deus, tem momentos que ela se sente fraca, impotente, ela chora. Oh meu Deus, em nome de Jesus,
Jesus, meu Deus, que o Senhor venha enviar socorro agora, que o Senhor venha fortalecer esta pessoa que está fraca, que o Senhor venha levantar esta pessoa que está caída, que o Senhor venha sustentá-la nesse momento difícil de desânimo, de fraqueza, meu Deus, que ela está vivendo, porque apesar de tudo isso, meu Deus, apesar de tudo isso, ela veio te buscar, ela veio, meu Deus, te invocar, buscar em ti forças, meu Deus, para continuar a sua caminhada. Oh, meu Senhor, vem agora prover a força, meu Deus, prover a força que ela precisa. Venha estender a tua mão para levantar esta pessoa, para tirá-la do chão, para tirá-la desta prostração. Remova toda a fraqueza, todo o desânimo, todo o mau pensamento, pensamentos negativos, destrutivos, pensamentos derrotistas, tudo aquilo que faz ela desistir, tudo aquilo que faz ela olhar para trás, ela jogar tudo para o alto, meu Deus. Vai removendo agora os pensamentos maus, os pensamentos ruins, meu Deus, e que através desta palavra, meu Deus, a fé venha a ser gerada dentro dela, essa fé que levanta, essa fé que empurra, essa fé que nos põe para cima, essa fé que nos dá coragem, que nos dá ânimo, essa fé que nos faz confiar no Senhor, que o Senhor é um Deus provedor, que no meio desse vale de lágrimas, dessa terra seca, árida, meu Deus, o Senhor vai fazer florescer, meu Deus, fontes de água. Oh, meu Deus, venha fazer essa pessoa florescer, venha fazer essa pessoa, meu Deus, prosperar em tudo que ela fizer, que o Senhor venha colocar as mãos, que essa dificuldade, essa luta que ela está enfrentando, meu Deus, venha cair por terra e ela venha sair vitoriosa, que nada venha, meu Deus, tirar os olhos dela do Senhor, que os olhos dela estejam postos em ti, meu Deus, que ela aprenda no meio da dificuldade, colocar no Senhor a confiança, meu Deus, porque não tem vale eterno, não tem luta, meu Deus, que dure para sempre, não tem problema que dure para sempre, não, meu Deus. O choro pode durar uma noite, um tempo, 2 tempos, mas a alegria vem pela manhã. A maior dor que ela está enfrentando, amanhã vai ser o maior testemunho dela, para a glória e louvor do teu nome. Então muda esta situação, entre na vida desta pessoa, entre na saúde, no casamento, na empresa, nos negócios, entre na família, entre com providência, com socorro, com livramento, meu Pai, e mude esta situação, reverte esse quadro, faça o que a mão humana não pode fazer, aquilo que a capacidade humana não é capaz de fazer, que o Senhor venha fazer, meu Pai. Oh, meu Deus, mova a tua mão poderosa, mude essa situação, meu Deus. Nós te pedimos pela fé, em nome do Senhor Jesus, meu Pai.